Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lelê e eu tô aqui pra mais um devocional. Então, hoje eu queria falar sobre uma história que eu gosto muito da Bíblia, que é a história de Esther. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou meio que dar um resumo pra gente poder conversar um pouco sobre. Então, Esther, a história dela começa no Império da Pérsia e nesse momento os judeus, eles estão em cativeiro pelo rei. E nesse momento o rei, ele tá procurando uma nova rainha, ele tá procurando uma nova esposa. E ele chama todas as mulheres virgens pra ir lá pro palácio e tudo mais, e Esther é uma delas. E Esther chama muito a atenção do rei, porque ela é muito linda, ela é uma jovem, né, e ela é judia. Então, o rei escolhe ela e durante esse tempo, ela tá lá no palácio e tudo mais, ela tem um primo chamado Mardoqueu, ok? Mardoqueu, ele tá lá fora do palácio e tudo mais, e todo o povo foi reunido, e Ramã, que é tipo um oficial do rei, tipo um dos top oficiais do rei, tá lá, e ele pede pra todo mundo se prostrar diante dele. Mardoqueu, primo de Esther, decide não se curvar diante de Ramã. Ok? Então Ramã fica muito indignado, muito bravo, e ele decide matar todos os judeus, exterminar todos eles, ok? Então Mardoqueu vai lá e conversa com Esther, fala assim, ó, isso tá acontecendo e eu preciso que você faça alguma coisa sobre, porque você tá aí dentro do palácio, talvez você consiga falar com o rei e tudo mais. E eu gosto muito de quando ele fala com Esther, então a gente vai ler junto essa parte, que tá em Esther, capítulo 4, versículo 14, que ele fala assim, Bom, começa no 13, fala assim: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então aqui Mardoqueu, ele tá falando que para Esther que ela pode ser a resposta para esses judeus. Ela pode trazer a salvação porque ela tá lá dentro. Então talvez é por isso que ela foi colocada como rainha. Tem tudo um propósito, né? Porque ela era uma jovem normal que morava lá e tudo mais, e ela foi escolhida. Então, o fato dela ser judia e ela tá lá dentro, tipo, isso pode trazer a salvação para os judeus. E Esther, então, responde: vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, Esther, ela não só era uma mulher que naquela época, tipo, não tinha muita autoridade, ela também era judia. Então a gente vê dois fatos enormes do risco que ela estaria vivendo e o risco que ela estaria tomando indo lá falar com o rei, né? Ela não podia nem chegar ao rei, na verdade, por causa da lei. O rei que tinha que chamar ela não podia só chegar lá e falar com o rei. Então a gente vê que, tipo, Esther, ela tinha esse grande chamado pra fazer, né? E Mardoqueu fala, né? Talvez é por esse motivo que você foi chamada a estar no palácio, né? Então a gente vê que Deus, ele tem um propósito pra nossa vida, né? E eu amo o jeito que Esther responde: se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu perecer, pereço, né? Então a gente vê como essa coragem de Esther diante essa perseguição, essa momento difícil de confusão que tá acontecendo, né? Então Esther, então, vai lá e faz o que Mardoqueu falou pra ela fazer. Ela fala com o rei e depois de muito tempo, o povo dela sim é salvo. Os judeus são salvos por causa de Esther, que ela fez esse chamado dela, né? Então, por que eu queria contar essa história? O que é tão importante sobre a história de Esther, né? Eu acho que Deus, às vezes, manda a gente fazer coisas, alguma coisa, pode ser várias coisas, que nos dá medo, né? Que nos deixa, talvez, com receio de fazer. E pode ser coisas simples, pode ser, tipo, coisas, tipo, se abrir com alguém ou fazer alguma coisa que você acha que você não tá pronto pra fazer. Mas talvez Deus te colocou numa posição a que você tá agora pra você conseguir alcançar e salvar vidas que outras pessoas não conseguiam fazer se elas não estivessem no seu lugar.
Então, nesse momento, se você tá confuso, se você não tá entendendo o plano de Deus, se você não sabe por que que isso tá acontecendo na sua vida, talvez Deus te colocou exatamente no lugar que você tá agora por um motivo, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é um Deus que tem um propósito pra tudo. Então, se você tá no momento agora, tipo, que você tá confuso, que você não sabe o que tá acontecendo, saiba que Deus, ele não tá confuso, ele te colocou nesse lugar por um motivo, né? E basta a gente acreditar nele e ter confiança no que ele tá fazendo, né? A gente saber que Deus não nos abandona, do mesmo jeito que ele não abandonou Esther nesse momento, né? Tem um versículo que tem ficado muito na minha mente, todo esses últimos tempos, essa última semana principalmente, que tá em Atos 20, né, que eu vou ler pra vocês, que é Atos 20, 24, que fala assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, eu amo esse versículo, porque mostra o quanto que a gente pode, muitas vezes, estar focado nos nossos próprios desejos, na nossa própria vida, nos nossos próprios problemas e tudo mais, sendo que a gente quer ter uma vida totalmente para Deus, né? Então, se a gente quer ter uma vida para Deus, dar nossa vida totalmente a Deus, a gente precisa deixar essas coisas para trás e falar: Deus, eu não considero mais a minha vida como mais importante. Se eu morrer, que eu morra, sabe? Que o seu evangelho seja pregado, que o seu perdão seja dado às pessoas, que a sua graça seja refletida pela minha vida, né? Então a gente precisa ter essa posição na nossa vida, né? De tipo, Deus, que a minha vida seja de mínima importância quando tem o evangelho, né? Que eu possa considerar a sua palavra, quem o Senhor é, maior do que qualquer outra coisa na minha vida, né? Então, que a gente possa dar nossa vida por inteiro, que essa possa ser nossa oração. Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida, mesmo que seja difícil, mesmo que o medo venha, né, mesmo que as situações venham. Gente, quantas vezes a gente é prendido, quantas vezes a gente é colocado no cativeiro por causa das nossas próprias ansiedades, nossos medos, nossas tristezas e tudo mais. Tipo, quantas vezes a gente é preso por causa disso, né? E Deus nos manda viver uma vida de abundância, que é uma vida fora, né? Uma vida fora do medo, uma vida que a gente pode falar: Deus, eu confio totalmente em você, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo agora, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu não sei o que vai acontecer no futuro, Deus, eu coloco minha fé totalmente em Ti, porque eu sei que o Senhor tá comigo. Então, gente, eu quero encorajar vocês nesse momento, que vocês possam viver essa vida do propósito de Deus, essa vida que vocês deixam tudo pra trás e falam: Deus, eu quero confiar em Ti, né? E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu tô passando pela dor, mesmo que eu tô passando pela insegurança, que eu saiba que eu possa ter total confiança em quem o Senhor é, e o Senhor vai me levar, e o Senhor vai me prover, e o Senhor vai me dar coragem, e o Senhor vai me salvar, vai salvar o nosso povo, e que o Senhor possa me usar para alcançar pessoas, alcançar almas, que é isso que realmente importa. Então, muito obrigada por terem participado desse devocional. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muita coisa, mas a história de Esther é realmente muito linda. Então, se vocês tiverem a oportunidade de sentar e ler esse livro, eu realmente recomendo. Então, eu quero orar com vocês agora, rapidinho, antes da gente acabar. Deus, muito obrigada por esse tempo, obrigada pela sua palavra, que a gente possa viver uma vida totalmente dependente de Ti, Deus, que qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer depressão, Deus, que esteja nos prendendo, que a gente possa ser livre disso, Deus, porque a gente sabe que o Senhor é um Deus que provê, o Senhor é um Deus de segurança, o Senhor é um Deus que nos traz confiança, Deus, que o Senhor possa cuidar de cada pessoa que esteja escutando essa palavra agora, Deus, que eles possam ter essa confiança em Ti, Deus, e que a gente possa lembrar que a Sua palavra e o Seu evangelho é maior do que a nossa própria vida, Deus. Que a gente já possa viver como se a gente estivesse vivendo totalmente para Ti. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Até a próxima.